pessoal, bom dia. Sou Paulo Marchiori, professor de Fisiologia Vegetal na Universidade Federal de Lavras. Vou contar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente obteve após finalizar o projeto financiado pela FAPEMIG, intitulado Aspectos Anatômicos e Bioquímicos associados às respostas de cana-de-açúcar expostas à alta pressão de CO2 e à seca. Inicialmente é importante a gente lembrar que nesse cenário de mudanças climáticas, um dos fatores principais, que causa esses eventos é o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. O CO2 é um gás que é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese. Então, a ideia dessa proposta foi ver se, com o aumentar da concentração de CO2, as respostas das plantas iriam mudar, pensando na cana-de-açúcar como espécie modelo, porque ela tem um metabolismo C4. A literatura informa a gente que plantas com metabolismo C4 têm baixas respostas ao aumento de CO2. Mas nos trabalhos prévios que já vínhamos fazendo, a gente viu que a cana-de-açúcar, apesar de ser C4, mostra muitas respostas. Então a gente resolveu submeter essa proposta para a FAPEMIG, fomos contemplados e executamos o trabalho. As plantas foram cultivadas em câmaras de topo aberto, e para a gente estimular ainda mais essas respostas, estimular o fechamento dos estômatos, que são pequenas válvulas que tem nas folhas, que permitem com que haja troca de gases entre a folha e a atmosfera, a gente induziu essas plantas à seca. Então nós utilizamos câmaras de topo aberto, que a gente consegue aumentar a concentração de CO2 ao redor das plantas, e induzimos essas plantas à seca, simulando um cenário provável que vai acontecer daqui a alguns anos e que na verdade a gente já está vivenciando. E como respostas principais, a gente observou que sim, a cana-de-açúcar, apesar de ser C4, apresentou grandes alterações anatômicas nas folhas, com densidade de estômatos mudando, funcionalidade de estômatos mudando, tamanho dos estômatos mudando, diversas alterações bioquímicas. Então a gente detectou várias alterações que ocorrem no metabolismo fotossintético, especialmente no de carboxilação, com as duas enzimas primárias de carboxilação, que são a fosfenolpiruvato carboxilase e a rubisco. E observamos também uma plasticidade muito grande, uma resposta muito grande em nível morfológico, com uma variação muito grande de alocação de biomassa nessas plantas que estavam expostas ao CO2 e à seca, induzindo maior crescimento de raiz, mas quando a gente elevou o CO2, a gente amenizou esse efeito de seca. Só que, como consequência desses tratamentos, a gente observou também que o balanço nutricional foi muito alterado. Então a gente fez um segundo experimento, utilizando essas informações geradas no primeiro, para estudar o balanço, especialmente o balanço de nitrogênio nas plantas, especialmente as interações entre o metabolismo de carbono e metabolismo de nitrogênio. O que a gente fez? A gente observou que as plantas que eram cultivadas em alto CO2 apresentavam menos nitrogênio nas folhas. Mas trabalhos prévios com outras espécies que a gente executou aqui na UFLA também, a gente observou que havia uma mudança em plantas crescidas em alto CO2, havia uma mudança na preferência da fonte de nitrogênio. Pensando na continuação do trabalho, a gente observou que essas plantas que estavam em alto CO2, com ou sem seca, apresentaram menor conteúdo de nitrogênio foliar. Juntando essas informações com informações prévias que a gente já tinha de trabalhos pretéritos aqui na UFLA, mas com outra espécie, a gente pensou na hipótese de alterar as fontes nitrogenadas entre fontes amoniacais e nítricas, a proporção entre elas, por conta dos processos de assimilação de nitrogênio. As interações são muito intensas entre o metabolismo de carbono e o metabolismo de nitrogênio. Então a gente fez esse tipo de trabalho, observamos que as plantas que receberam uma maior proporção de N com a fonte amoniacal sofreram um sintoma de toxicidez por amônio nas plantas cultivadas com a concentração atual de CO2, mas quando a gente eleva a concentração de CO2, essas plantas que recebem mais fonte amoniacal apresentam um desempenho melhor. E a gente atribui a isso a uma melhor regulação da interação dos metabolismos de carbono e nitrogênio. Que são metabolismos que são muito energéticos, eles dependem de muita energia, então com o aproveitamento da maior eficiência fotossintética por conta do alto CO2, o metabolismo de nitrogênio foi melhorado. Então esses são os resultados principais do nosso projeto, foi um projeto muito interessante,
As análises continuam, agora a gente está estudando a parte anatômica, de estrutura e autoestrutura nas folhas, mas os resultados que nós obtivemos são muito importantes porque eles podem dar subsídios para uma possível melhoria na eficiência da adubação nitrogenada em plantas de cana-de-açúcar em ambientes que têm um elevado CO2. Até a próxima!